Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Tori, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, atendendo aos pedidos de vocês, ou pelo menos a um pedido, eu vim fazer o tour pelo meu journal. Tá, então eu já tô aqui, eu vou gravar desse ângulo, gente, que é mais fácil, perdoe a minha mesa. Eu uso muito essa mesa pra artesanato e é assim que uma mesa fica. Pra começar, eu queria só mostrar pra vocês que eu tenho essa pastinha aqui, onde eu tenho praticamente tudo que eu uso pra decorar o meu journal. Então, tanto fotos que eu imprimi na papelaria mesmo, às vezes até mesmo na minha impressora que não saiu tão bom, mas eu uso. Cartelas que vem em algum pedido, esse aqui veio com, acho que foi a minha capinha do tablet. E eu guardei e eu uso também. Esse aqui, por exemplo, é uma cartela que veio com o meu journal, da Flor de Mim. Tem também palavras que eu tiro de alguma revista, coisa assim. Eu tinha muita revista antiga, tipo Capricho, sabe? E aí eu também tenho alguns aleatórios também, que eu imprimo, eu acho em algum lugar, em alguma revista. Gente, journal, o que você achar, que você achou bonito pra decorar, você pode até mesmo desenhar. Várias coisas aqui eu desenhei. Então vamos começar com essa capa maravilhosa que os meus gatos fizeram questão de derrubar ele no molhado. Então algumas adesivos aqui embaixo e até mesmo algumas folhas, elas estão bem enrugadas, não por causa da cola, mas por causa dela que caiu. E também eles fizeram questão de afiar a unha. Gente, mas assim, histórias. Eu amo essa capa, eu acho ela muito linda. No próximo journal eu vou tentar replicar ela de uma forma um pouco melhor, mas eu amo essa capa. Abrindo, eu tenho um adesivo com a data que eu comecei esse journal, já tem mais de um ano. A minha intenção é terminar esse ano para o ano que vem eu fazer um journal por um ano todo, tipo assim, completar esse journal em um ano. Aqui eu tenho umas folhas que é pra criar um guarda-roupa cápsula básico. Eu tô tentando montar meu guarda-roupa do zero, agora que eu achei o meu estilo. Então eu estou querendo começar com peças básicas. Aqui eu tenho algumas informações minhas, então eu tenho uma foto minha, a minha idade na época, né, em 2024, a minha data de nascimento, algumas coisas que eu gosto, algumas coisas que eu não gosto, a minha casa de Hogwarts, de onde eu sou. Aí eu desenhei a bandeirinha do Brasil. É bem singelo mesmo, eu achei muito linda essa capa. Nos próximos eu quero fazer coisas diferentes, não fazer o mesmo. Embora eu sempre queira colocar a minha idade, porque eu acho que assim mostra legal a minha evolução nos journals. Aqui eu tenho a minha pintura, uma das minhas pinturas favoritas. Eu não sei de onde ela é, mas eu acho ela linda. Eu achei uma foto dela no Pinterest e ela parece ser bem antiga, então eu só imprimi e colei. Até porque, gente, quando se trata de journal, né, você não tá vendendo nada. Então, não tem problema com direitos autorais, nada disso. A maioria das fotos, imagens que eu pego é do Pinterest mesmo, eu só imprimo e colo aqui. Aí aqui eu tenho o que eu gosto de chamar mood board meu. É como se fosse um Torycore. Como eu me enxergo, eu gostaria de me enxergar, ou coisas que eu acho relacionado, que eu gosto. Por exemplo, eu amo o interior da Europa, assim, sabe? Inglaterra, Itália, eu acho lindo. Tem um castelo, tem uma pracinha, sabe assim? Coisas que eu gosto muito. Aí aqui eu tenho uma carta pra minha futura eu. Esse aqui eu também fiz assim que eu comecei o Journal 2024. Eu já li, é muito legal, eu deixo sempre guardado aqui, porque caso eu queira voltar, ele tá aqui bonitinho. Esse é um envelope que eu peguei de um conjunto com a minha mãe na Daiso. E aí tinha um envelope, tinha folha, tinha esse adesivinho assim pra selar. Então eu usei, porque a gente não usa muito carta, né? Então eu tô utilizando pro journal. Aqui é o que eu chamo de mood board pro futuro. Muito bonitinho, né? Como eu acho que se você me segue, eu já falei muito, principalmente nos stories do Instagram. Eu quero muito ser mãe, meu sonho é ser mãe, então isso aqui está bem representado. E aí vamos para agora o real tour. Eu não vou passar muito tempo explicando, senão esse vídeo vai ficar gigante, mas eu vou explicar algumas coisinhas. O journal é uma mistura de diário com journal, com scrapbook, ele é tudo, gente, o journal é tudo. Então aqui eu coloquei um pouco do congresso de 2024. Sim, eu peguei o folheto e cortei pra colocar aqui, eu gosto muito disso. E também é uma forma, porque se o folheto ficar guardado, uma hora vai ser jogado fora. Aqui, ele não é jogado fora. Aí aqui, já vem algumas coisas que eu peguei ideias do Pinterest mesmo. Então aqui, My Dream Home. Então aqui eu coloquei fotos e especifiquei o que eu gostaria que tivesse na minha casa dos sonhos. De novo, gente, tudo foto do Pinterest. Aqui eu coloquei, tipo como se fosse um resumo / análise de um dos meus filmes favoritos, que é O Segredo do Vale da Lua.
De novo, foto do Pinterest, e aí eu escrevi. Eu fiz questão de escrever esse em inglês. Não sei porquê, aqui eu escrevi em inglês, aqui eu escrevi em português. Não me pergunte, eu gosto de escrever coisas em outros idiomas. Aqui o meu cabelo dos sonhos. Se, gente, sério, cabelo saudável. Então, cabelo natural, bem saudável. E também eu amo trança. Eu amo trança. Eu acho que é uma forma de ter o cabelo longo, que às vezes o meu cabelo natural não permite, porque ele é bem black, né? Então ele nasce pra cima. Sem necessariamente alisar meu cabelo. Embora eu ainda, algum momento, vou alisar de novo. Porque, gente, eu já decidi que o meu cabelo, ele serve pra eu brincar. Aí aqui tem o resumo da minha série favorita, que é H2O. Gente, essa série é perfeita. Bem anos 2000, amizade feminina, fantasia, sereia. Muito lindo. Meu sonho ainda é ir pra Austrália só pra ver alguns cenários dessa série. Aí, gente, vem a minha mania de fazer tudo cottagecore. Que é aqui é alguns estilos de roupa. Então aqui eu especifiquei mais ou menos o que entra no estilo cottagecore. E aí eu coloquei alguns estilos de roupa, tanto de vestidos, de calça, macacão. E eu especifiquei algumas coisas que fazem parte do estilo. Então, estampa floral, manga bufante, essas coisas. Depois vem o meu estilo, que aqui eu tava, na verdade, começando a entender o meu estilo. Ele mistura muito o estilo romântico com o elegante, principalmente, com alguns toques de casual. Mas, principalmente, o que eu realmente entendi que eu gosto, que eu me vejo bonita, é o estilo romântico com o elegante. Aí aqui depois veio os meus desenhos da infância. Então, isso aqui, gente, é algumas das coisas que eu assistia muito na infância, mas eu acho que são as principais que, assim, eu mais me recordo. Eu fiz questão de colocar 2 Barbies, porque, gente, Barbie fez a minha infância. Aqui tem as minhas músicas favoritas, lembrando, de 2025, mas, gente, eu sou tão consistente com as minhas músicas que acho que metade eu ainda amo. Tipo assim, todas eu ainda escuto, e eu acho que 2 ou 3 aqui ainda são minhas favoritas. É bizarro. Aqui eu tenho algumas cartinhas da minha infância, que são cartinhas que minha mãe e meu pai me deram quando eu era bem pequenininha com algum presente. E aí eu coloquei aqui pra não... Sabe assim, pra tentar manter o máximo preservado, porque tava na minha caixinha, só que lá eles amassam, sabe assim, você tá sempre mexendo, então acaba que eles desgastam mais e é muito possível de perder, então eu coloquei aqui. Aqui também é a minha página de japonês. Essa página aqui tá bem pequenininha, porque foi quando eu comecei as minhas aulas de japonês num curso mesmo. Eu fiquei muito feliz. Eu uso esses materiais aqui, o Marugoto. Virando aqui, estão os meus filmes conforto. Gente, todos esses filmes aqui eu amo cada um deles. Eles são realmente o meu filme conforto. Eu acho que talvez hoje em dia eu só adicionaria 1 ou 2. Mas esses são os principais. Coraline, A Viagem ao Peregrino da Alvorada de Nárnia, O Orgulho e Preconceito, O Segredo da Lua, Enrolados, Mulherzinhas, Cinderelas e Um Amor para Recordar. Talvez eu só mudaria aqui Enrolados, eu trocaria pra A Bela Adormecida. Mas ainda assim, Enrolados é um filme maravilhoso que eu também assisto muito. Aqui são alguns desenhos que eu já fiz em 2023, quando eu estava no auge, que eu estava muito concentrada em voltar a desenhar. Hoje em dia eu, infelizmente, parei de novo, mas eu vou voltar. E aí eu tinha folhas soltas. Aí eu recortei e colei tudo aqui pra deixar de recordação. Aqui são lembranças de eventos. Aqui foi um baile, que foi a Noite dos Sonhos. Gente, esse baile aqui, o meu sonho é ter ir de novo. Eu nem sei se ainda acontece, mas eu quero muito ir de novo. Esse primeiro foi o primeiro que aconteceu desse evento e eu fui chamada de convidada. Eu fiquei muito feliz, eu comprei um vestido da AliExpress, tipo assim, bem carinho. Na época eu acho que eu nem estava em estágio, ainda nem trabalhava. Minha mãe pagou pra mim, eu fiquei muito feliz. E aqui é da FEFIC, o primeiro evento da FEFIC foi aqui em São Paulo, em 2024. Inclusive esse ano eu vou de novo. Quando esse vídeo vai sendo postado, ainda não aconteceu, o evento é só em junho, se eu não me engano, e eu vou postar isso em maio. Então, na última semana de maio. Então, caso você queira ir, gente, FEFIC é um evento de ficção cristã, onde tem tanto palestra, livro, concurso. Ano passado teve concurso de cosplay. Foi bem legal. Eu indico muito vocês olharem. Eu vou deixar o link pra vocês pegarem o ingresso, que é gratuito, entrada gratuita, aqui na descrição, porque eu amo muito. E a organizadora é uma autora que eu conheci pessoalmente. Eu tenho um amor gigantesco. Virando aqui, eu tenho a minha página dedicada a Narnia. Aqui eu faço uma pequena declaração, né? Isso aqui não é bem um resumo. É só eu falando que ela é minha série favorita, porque eu gosto. E aqui algumas frases do filme que são impactantes pra mim. Virando aqui, eu tenho mais algumas páginas dedicadas ao cottagecore. Aqui eu falo não só do estilo de roupa, mas o que realmente é o estilo cottagecore, o que está por dentro. Aqui algumas palavras-chave. E aqui é um bully board da minha estação favorita, que é a primavera.
linda, né, gente? A primavera é perfeita. E aqui, coisas pra fazer com mais frequência. Então eu coloquei aqui algumas coisas que eu queria incluir na minha rotina. Então, me exercitar, falar mais baixo, me arrumar mais. Coisas que até hoje eu ainda tenho muito tentando colocar, mas que eu vejo que eu já melhorei bastante. Aqui são alguns trechos de músicas que eu amo e amo muito, ou que eu... ou a música que eu amo, ou o trecho que eu gosto muito. Então, mas eu coloquei mesmo de músicas que eu gosto muito. Aqui são casais da Disney que eu sou apaixonada, como vocês podem ver. Os clássicos sempre superiores, né? Nada vai destronar. Continuando, aqui eu tenho de Moana, que eu fui ver com a minha irmã em 2024. E eu achei muito fofo, porque é o primeiro filme de princesa, assim, ou até filme normal que tem irmã, que eu vi depois que eu tive a minha irmã. Até então, tipo assim, quando eu vi esses filmes, tipo, Operação Cupido, essas coisas, Frozen, eu ainda não tinha minha irmã, minha irmã não tinha nascido. Então foi o primeiro filme que eu fui ver, e eu vi com ela, então foi muito fofo. Eu relevei muita coisa desse filme que hoje em dia eu olho e falo, esse filme não é tão bom quanto eu achei, mas é sobre isso. Aqui começa a partir de 2025, então eu fiz um mood board de 2025. Fiquei bem contente, tá? Isso aqui foi muito bonitinho. Não consegui alcançar todas as coisas, nem muitas coisas, mas eu fico feliz com o que eu consegui. Aqui eu coloquei uma página só dedicada, que tá bem pobrinha, coitada, de uma das minhas músicas favoritas da Disney. E eu acho que uma das mais românticas, que é Once Upon a Dream. Como que é? Um sonho que eu sonhei? Alguma coisa assim, eu não lembro a tradução. Mas é a música que a Aurora e o Philip cantam juntos, que é linda, é linda. É uma das músicas mais românticas da Disney. Aqui eu tenho alguns hobbies que eu gostaria de experimentar em 2025. Nenhum deles consegui. Até porque eu moro na cidade e é um pouco difícil você conseguir fazer surf e andar a cavalo, essas coisas, sem pagar muito caro. Então, mas eu ainda quero muito continuar e tentar esses hobbies, pelo menos algum dia. Aqui, o meu tributo à Biologia Marinha, que é o curso que eu amaria fazer, mas não. Aqui eram as minhas metas de 2025. Eu vou passar bem rapidinho para não dar tempo de ler. Aqui eu coloquei algumas recordações que foi a época da pandemia, os shows online do BTS. Gente, isso aqui foi um acontecimento na internet, tá? Aqui é um ingresso que eu fui numa exposição com uns amigos da minha mãe. E aqui foi a feira de intercâmbio que eu fui dessa empresa da STB, que era pra falar sobre o intercâmbio da Disney. Aqui, gente, eu ainda não completei. Tem muitas páginas que eu ainda não terminei. Esse aqui foi da Assembleia que teve em 2025. Eu não vou passar muito porque eu ainda não terminei essa página. Aqui eu fiz bem rapidinha. Essa página não era pra ser assim. Mas é quando eu comprei meu iPad. Eu comprei na loja chamada eHype, que ela é uma importadora. É a Mel. Eu amei. Aos melhores preços. Ela é super cuidadosa. Sempre dá docinho quando você pede. Então, assim, eu amei. Inclusive, o meu celular que eu vou comprar esse ano, eu vou comprar com ela. Aí eu coloquei o cartão, o nome da loja e o adesivo, a notinha que ela sempre envia com o pedido. Aqui tem uma receita de cupcake, que foi a primeira vez que eu cozinhei um cupcake na minha vida. Ficou bom, ficou feio, mas ficou bom. Então eu fiquei muito feliz. Aqui eu coloquei não é mood board, isso aqui é mais uma colagem do Japão, sobre fazer intercâmbio no Japão, estudar no Japão, que é uma coisa que eu queria muito fazer um dia. Aqui, gente, é uma página aleatória, que eu tava separando alguns livros da minha estante pra vender. Já consegui vender todos, mas essa página ficou assim, meio jogada, e eu quis deixar assim porque eu achei conceito. Tipo assim, todas as páginas super decoradas, aí vem essa e completamente aleatória. Aqui também tem outra colagem. Que é quando eu pedi o meu journal, o meu planner de 2026. Foi quando eu comprei de 2026, foi no final do ano que ele chegou. E aí eu fiz essa colagem porque eu não quis jogar fora. Aqui tem a colagem do filme de Avatar, que eu fui assistir nos cinemas. Eu fui assistir na pré-estreia. E aí eu até coloquei aqui o ingresso, que ele não saiu a tinta, ainda bem. Eu fui assistir ele 3D, legendado no IMAX. Gente, eu fui, tipo assim, 2 horas. Não, minto, eu fui 3 horas de ônibus e metrô pra chegar no shopping pra assistir esse filme. Porque só tinha o IMAX 3D legendado nesse shopping. Eu falei, eu não vou perder. Até porque esse shopping, eu não lembro qual que era. Ele tava dando um pin, se você fosse. E eu queria muito esse pin. Então eu falei, eu vou lá. E aí eu fiquei 3 horas de viagem dentro de São Paulo só pra chegar nesse shopping.
Aí aqui eu tenho mais uma página de colagem de adesivos. Eu tenho ainda muitos adesivos que eu ficava parado porque eu tinha dó de usar. Eu falei, quer saber? Eu vou usar. E aí eu usei tudo numa página só. Não ficou tão bonito quanto eu achei que ia ficar, tão aesthetic, mas eu achei que ficou legal. Aqui foi a página, foi a carta que eu escrevi pra minha futura eu nesse começo de ano, em 2026. Eu só vou abrir no último dia de 2026. Aqui tem o vision board desse ano. Como vocês podem ver, não mudou muita coisa de 2025, mas eu achei legal. Aqui são as últimas páginas que eu fiz que se você me segue no TikTok, você já viu algumas delas. Essa aqui é quem era eu nos desenhos e ainda sou tirando uma. Então, basicamente, esse aqui eram os meus desenhos favoritos e eu era todas essas princesas. Só a Rapunzel que mudou. Hoje em dia eu me vejo, ou quero me ver pelo menos muito mais na Aurora do que na Rapunzel, embora a Rapunzel seja a minha segunda princesa favorita. Mas todas as outras continuam a mesma. Aqui tá o YouTube Recap. Todo ano, né, no final do ano, tem aquele do Spotify Recap. Só que eu uso o YouTube Music. E aí o YouTube Music fez um parecido, então eu coloquei aqui nessa página. Aqui é o Hear Me Out Cake. Essa aqui foi uma trend de 2025, eu acho. Que era você colocar as fotos em um bolo pra falar quem você, tipo assim, me escuta antes de me julgar dos meus crushes. E aí eram personagens, pessoas famosas, esse tipo de coisa. E aí eu coloquei aqui os meus personagens favoritos. Não julguem a raposa. Aqui eu coloquei um bingo de 2026, que é basicamente como se fossem as minhas metas. Mas não necessariamente metas, são coisas que eu gostaria de fazer aleatoriamente esse ano. Como, por exemplo, ter um corte de cabelo. Não é uma meta ter um corte de cabelo, mas eu gostaria. Ao mesmo tempo que também, tipo assim, algumas metas, tipo salvar uma quantidade de dinheiro. Então, eu misturei um pouquinho. E aqui é uma página de diário que eu não vou mostrar porque é um pouquinho pessoal, mas eu gostei muito porque eu usei alguns adesivos aleatórios que eu tinha, que eu achei que ficou uma combinação legal. Aqui é uma página que eu também peguei de inspiração no Pinterest, que é o que faz eu, tipo assim, o que me faz ser eu. E eu coloquei algumas coisas que me representam, que eu gosto bastante, e aí também eu escrevi algumas aleatórias. Eu amei essa página, ela ficou bem mais minimalista, mas de uma forma que eu gostei. Fez muito mais sentido, sabe assim, do que as outras que eu fazia lá no começo, que era... Nossa, eu peguei a pior página pra exemplificar. Que eram, tipo assim, ou muita coisa, ou nenhuma, sabe assim? Esse aqui pra mim foi o meio termo perfeito. Aqui foi a página de quando eu consegui o meu primeiro emprego, que foi esse ano. Eu tô tampando aqui porque eu coloquei quanto que eu ganho, né? E essas informações é melhor nunca colocar, né, na internet. Aqui eu fiz uma outra colagem que eram de folhas e imagens aleatórias que eu tinha, que ou eram imagens que eu não queria usar mais, ou que eu imprimi e saiu meio errado. Tipo assim, essa aqui tá vendo que saiu meio borrado? Falei, cara, eu não vou usar essa aqui no journal em si. Então eu vou fazer uma colagem. Eu rasguei um monte de pedaços e colei. É pra ser bem abstrato mesmo. Aqui foi as últimas páginas que eu fiz. Então, um dia eu quero, que eu mostrei inclusive no último vlog, eu acho. Um dia eu quero, e aí algumas coisinhas. Se eu fosse, e eu coloquei tudo na minha visão, e eu coloquei algumas categorias e eu fui escrevendo. Coisas que eu gosto nas pessoas, então, habilidade, características, esse tipo de coisa. Se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu faria, viajaria, praticaria, aprenderia. Essa aqui eu achei uma página muito legal, porque mostra realmente o quanto o tempo é a coisa mais valiosa que você pode ter, porque daria pra fazer tanta coisa. Se, por exemplo, eu levo 2 horas só na ida pra chegar no meu trabalho, 2 horas na volta, às vezes 3. Então, assim, imagino o quanto eu poderia fazer de coisa nesse meio tempo, sabe? Então, realmente, ao mesmo tempo que é triste, faz você priorizar coisas na sua vida. Aqui, eu lembre de mim quando, então são coisas que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim quando vissem. São coisas que hoje em dia eu mais estou... Eita, peraí que tava saindo a folha. Eu mais estou trabalhando pra fazer as pessoas lembrarem de mim, que são coisas que eu gostaria que fizessem parte da minha vida, do que realmente já é. Mas eu deixei aqui mesmo assim, até mesmo pra me lembrar. E aqui eu não tenho com quem falar sobre, são coisas que eu já falei tanto, que hoje em dia as pessoas nem aguentam mais, ou eu não achei ninguém que compartilhe do mesmo interesse que eu. Então eu coloquei aqui, que são coisas que eu meio que tenho que falar sozinha. E por enquanto foi isso. Eu contei esses dias, ainda faltam acho que 41 páginas pra eu terminar o meu journal. E eu não estou correndo, porque como eu ainda tenho até o final do ano pra terminar esse journal, agora, tipo assim, eu tô selecionando bem as coisas que eu quero fazer pra não acabar antes. Porque eu quero que acabe bem no final do ano,
pra poder comprar um novo caderno pra começar certinho no ano que vem. Mas, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem pediu isso foi um comentário, então eu não vou lembrar o seu nome agora, me perdoe, mas eu vou colocar aqui na tela porque depois eu vou conseguir achar o print. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.